Tiago, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Muito bem. Versículo 22 diz assim, queridos: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Nos dois versículos que nós lemos, recorre a palavra praticante. E volto à pergunta: o que você tem praticado? Porque lemos em outro texto, se não me engano, na última palavra, que os atletas, eles em tudo se dominam para ter uma coroa corruptível. O que é esse domínio? Tem a ver com esse exercício. Mas deixa eu perguntar de novo, talvez de outra forma. No que você é bom? Fazendo, dizendo, vivendo, no que você é bom? Ou no que você já foi bom? O Manuel vai dizer que é no que você é bom, Manuel, no que você diz que aqui é eu e ninguém mais aqui. Não foi suficiente, foi? Bom de bola. Porque os cabas bom de bola foram contratados, né? Tu jogava, mas não era bom. Porque bom mesmo, tá fazendo o que o bom de futebol? Joga bola. Aonde? No campo. Que campo? Nos estádios de quem? Dos outros. O cara que é bom de bola, vamos considerar. Bom de bola. Está jogando em algum clube ou não? Se não estiver jogando em algum clube, meu amigo, é peladeiro. Você foi contratado em qual clube? Oficial. Na roça. Vai, foi reprovado, Manuel. No que você é bom, eu quero saber isso. No que você é bom, Cauê. No que você diz assim, aqui é eu, aqui eu me garanto, o que é que você é bom? Se você responder nada, meu amigo, eu autorizo a Edivânia a assinar o... No que você é bom? Na seriedade. É bom na seriedade. Se falar que é pedra, é pedra. Mesmo que for pau. Isso aí deve ser outra coisa. Vamos lá, queridos. Eu quero também que os irmãos que estão nos assistindo reflitam. No que você é bom? De fato e de verdade. Uma coisa que você sabe, que você pega para fazer e você faz como ninguém. Ninguém é bom em nada, queridos. O que é que nós estamos fazendo na face dessa terra? Você é bom nisso. No que você é bom? Agora, eu já comecei a ouvir o que o cabo é bom. Num prato de feijão, o cabo é bom, detona na hora. É bom para comer. Muito bem. No que você é bom? Marco, no que você é bom, Marco?
no que você diz assim, aqui eu me garanto. Pode até não ser bom como ninguém, né? Mas aqui eu me garanto. No Photoshop, muito bem. Como é que foi que você se tornou bom em Photoshop? Você chegou lá, abriu o computador e começou a fazer e foi pilim, pim, pim, plim. O Marco estava lá fazendo tudo em Photoshop. Como é que foi, Marco? O Marco começou em 1994. Qual era a versão do Photoshop? Não tinha versão ainda. Em 94 você começou. Você tem que fazer alguma coisa para aprimorar? Tem que fazer o quê? Atualiza. E você tem que ficar atento. E estudar e praticar. Fez o corte de cabelo, não ficou legal. A mulher queria loura, você colocava ruivo. Mas aí você foi praticando e hoje você bate no peito e diz, eu me garanto em Photoshop. Amém, queridos? Você está entendendo o que eu quero te dizer? Você é bom naquilo que você pratica. Se você não está praticando coisa nenhuma, eu vou dar uma de Tenente Nascimento. Pede para sair e cai fora. Você, querido, a palavra está dizendo algo que eu vou para lá no final, mas eu preciso exemplificar e trazer para algumas realidades nossas. Há muita gente, às vezes, aspirando a vida de alguém, o que alguém tem, o que alguém conquistou, a maneira que vive, onde mora, a cidade onde mora. Só que a gente, na maioria das vezes que aspira a isso, nós ignoramos algumas coisas. Uma delas é, o que essa pessoa fez para chegar onde ela chegou? Nós vivemos no tempo do culto ao corpo. Aí o barrigudinho como eu, vai para uma academia. Chega lá, os cabas que estão lá, meu amigo, é tudo capa de revista. Eu faço meia hora de algum exercício lá e vou para frente do espelho, para ver se a barriga já está tanquinho. Para ver se eu já perdi alguns quilos. Sabe o que significa aquele corpo que alguém tem? Prática, queridos. Praticar dia após dia. Fazer algo constantemente, da mesma forma, até você chegar a algo perfeito, a algo bom. Amém? Pensa comigo, um jogador de futebol que muitos aspiram ser Manuel, bom jogador de futebol não é igual eu e você, que trabalha o dia inteiro, no final do dia, vai jogar bola, os outros também é perna de pau, deixa, a gente faz gol, aí a gente acha que joga. Não. Um jogador de futebol, num time que preste, hoje, tem uma série de exercícios, de práticas, que pode chegar a 14 horas por dia, para ele ser colocado num jogo de futebol e ser chamado de um bom jogador. E eu vou lhe dizer, algumas vezes ainda fura, viu? Algumas vezes ainda deixa a bola passar. Você está me entendendo o que é prático? É o cara treinar 14 horas por dia, entre academia, exercícios dentro de água, exercícios no campo, para depois pegar mais com bola, para depois fazer um treino sem bola, um treino com bola, para fazer um monte de condicionamento físico, para ele dizer, ele é um bom jogador de futebol. Senão ele não é.
Sabe de uma coisa? Tem um monte de moleque hoje pelas ruas querendo ser um bom jogador de futebol, porque tem alguma habilidade. Mas chega à noite, corre para as esquinas se drogar. Quando vai dormir, 3 horas da manhã, acorda 3 horas da tarde, quando acorda. Já bravo porque o almoço não está na mesa para ele. Sabe quando ele vai ser um bom jogador de futebol? Nunca, querido. Porque ele precisa criar uma rotina, ele precisa criar um exercício de atividades, de práticas, que vai levar ele a conquistar o que ele está buscando. Não é assim, de qualquer jeito. Não é. Um bom músico, por exemplo. Falando de bom músico, não estou falando de mim, de Cauê, não, e de Marco. Falando de um bom músico. Estuda e exercita no instrumento de 8 a 12 horas por dia. Não é pegar na hora que vem tocar no culto, não. Um bom músico estuda e exercita, prática, de 8 a 12 horas por dia. Então, para mim ser um bom músico, está muito longe. Porque, queridos, eu não faço isso. Mas se eu quisesse realmente ser um bom músico, eu precisaria praticar esse tempo. Aí, minha querida exortadora Mariana, sempre nos tornamos bons naquilo que praticamos. Por isso, Tiago fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Porque aquilo que eu pratico, eu me torno bom, excelente, eu vou atingir o nível. Ah, mas eu pensei que a conversão era assim: eu vou, entrego a minha vida a Jesus, pirim, plim, plim, e acabou, e agora eu sou perfeito. Não, não é assim não, queridos. O apóstolo aqui está dizendo que eu preciso praticar. Porque ao praticar a palavra, eu vou me aperfeiçoar. À medida que eu me aperfeiçoo, eu cumpro a minha prática de uma melhor forma. É aquilo que o Marco falou. Talvez ele usou um comando para fazer algo, mas havia um outro melhor. Só que ele só descobriu que havia um melhor depois de ele ter feito um que não era tão bom assim. O problema é que as pessoas, na ânsia, na expectativa de só fazer o que é correto, não faz nada, não toma nenhuma atitude, não toma nenhuma posição, e elas deixam com isso de aprender. E porque elas não aprendem, elas não praticam, não exercitam. E nós sabemos que aquilo que não é exercitado acaba fazendo o quê? Atrofiando. Não é assim? As pessoas que estão em leito de hospital precisam de um fisioterapeuta. Para que elas precisam? Para que essa pessoa faça exercícios, para que os seus músculos não se atrofiem. Porque ela está num leito e muitas vezes não pode se mover por conta própria. Mas ela precisa praticar para poder não atrofiar. Eu quebrei esse braço quando eu era garoto. E eu fiquei com um tempo com um gesso. E eu ficava com medo de abrir o braço, porque você fica com aquela tipóia pendurada, você fica com medo de abrir. E o médico diz: não, você tem que abrir. Mas dói, ele diz: dói, mas você vai ter que abrir. Porque se você não abrir, você vai ficar aleijado. O seu músculo, os seus órgãos vão ficar atrofiados. O que acontece se eu não pratico? Eu não aprendo, eu não evoluo, e eu não vou atingir aquilo que eu preciso atingir na minha vida. Funciona para que isso, queridos? Para tudo na nossa vida. Para tudo.
Precisamos nos questionar, Cauê. Nós não podemos viver dia após dia esperando que algo aconteça que nunca vai acontecer. Algumas vezes você vai precisar dar passos. Por isso o apóstolo está dizendo: sede praticantes da palavra. Não espere que algo aconteça se você não se moveu em direção a ela. Nós falamos que quando estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Uma criança, queridos, praticamente. João capítulo 3, Jesus diz que nós precisamos nascer de novo. Uma criança que, desde o nascimento até os 5 anos de idade, só ficou no colo e na cama, no colo e na cama, ela vai aprender a andar? Você acha que ela vai aprender a andar? Se os pais tiverem medo que ela caia e nunca deixar ela cair, você acha que ela vai aprender a andar? Não. Ela vai aprender porque ela vai praticar. E a prática leva à perfeição. Quando nós nascemos de novo em Jesus, Cícero, eu sou uma nova pessoa, você é uma nova pessoa. O que é que uma nova pessoa precisa fazer? Coisas novas. Que coisas novas? Aquilo que está na palavra. Então, se é novo e está na palavra, eu preciso praticar aquilo que está na palavra. Se antes, queridos, o que é que eu praticava? Como eu falei, nós lemos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, que os atletas eles se exercitam, eles se esmeram, eles se fadigam por uma coroa corruptível. E eu tenho, Mariana, convicção de que o sangue de Jesus é suficiente para nos dar a salvação. Mas enquanto vida eu tiver aqui nessa terra, eu preciso fazer a manutenção dessa salvação. O apóstolo João diz na primeira carta, na primeira epístola, que eu devo andar como ele andou. Então existe uma prática. Então a prática é exercitar o que a Bíblia diz para eu praticar. Mas a pergunta que eu faço: se somos bons naquilo que praticamos, o que eu tenho praticado? O que você tem praticado? Você pratica fé ou dúvida? Quando você está diante de alguma situação, você exercita a sua fé ou você fica em dúvida? Você vai ser bom naquilo que você praticar. Cícero, se eu exercitar a fé, é possível que as primeiras vezes algo não dê como eu esperava? E muitas pessoas, elas perdem. Eu tinha um amigo bom de bola, viu, Manuel? Bom de bola na minha época, de garoto, de adolescente, de jovem, bom de bola. Foi chamado, nós tivemos um jogo lá, no interior, com um time de base do Paysandu. Vieram com toda a força para dar-lhe uma surra em nós. Ficou em 1-1. E naquele dia os bons de bola foram convocados. Esse meu amigo era um. Eu fiquei fora, porque não era bom de bola. Jogava. Na verdade eu era o dono da bola. Mas ele foi lá para a capital, ficou 2 semanas lá. Queridos, quando começou os exercícios, sobe as escadas do estádio correndo e desce. Moleza, subiu correndo e descendo, que foi uma beleza.
Aí o treinador viu que estava leve, pega aqui esses 2 sacos, de 1 quilo cada um, amarra no tornozelo, sobe de novo, agora com um peso de 1 quilo em cada pé. Meu amigo, o caboclo começou a ver que o negócio ia pegar, e aí ele, voltou. Fracassou na primeira, porque às vezes se a gente pede uma coisa a Deus com fé, e a gente não recebe. Aí nós fazemos o quê? Recuamos. Como é que vai ficar a nossa fé? Atrofiada. Porque nós paramos de exercitar a nossa fé. Quando nós duvidamos, nós vamos ficar bom em duvidar. Aí alguém chega e diz, olha, em nome de Jesus essa pessoa vai ser curada. A pessoa olha de lado, ela não diz nadinha. Mas você sabe que ela duvidou. E Jesus, algumas vezes, para fazer curas, Robson, ele mandou um monte de gente ficar fora. Por que será que ele mandou um monte de gente ficar de fora? Ele ia orar para uma menina ficar curada. Chega lá, todo mundo dizia que ela estava morta. Filha de quem? De Jairo. Todo mundo dizendo que ela estava morta. E Jesus fez o quê? Sai todo mundo. Por quê? Porque não havia fé, havia dúvidas. E nós somos bons naquilo que nós praticamos. Se você não pratica a fé, o oposto disso é dúvida. A Bíblia diz que onde há dúvida não há fé. Então não vem com primeiro vou fazer tal coisa. Não, se você tem fé, você vai caminhar em cima da fé. Amém? Exercite. Ah, mas está vendo aí, orou e não ficou curado. E daí? Você fez o quê? Eu gosto disso, queridos. Uma coisa que eu li num livro de Edir Macedo, início da década de 90, livro que ele escreveu no final da década de 80. Nesse livro ele diz que um dia ele estava na Praça da Sé em São Paulo, num culto público em cima de uma caixa de tomate, com o microfone na mão, gritando para o povo a respeito do reino de Deus e de Jesus. E começou a fechar o tempo. São Paulo é terrível, terra da garoa. E naquela hora ele olhou para o céu e começou a orar e pedisse, Deus, em nome de Jesus eu te peço, segura essa chuva aí, por um pouco de tempo, deixa eu terminar o que eu estou fazendo. Terminou de orar e começou a pregar e continuou pregando. 5 minutos depois a chuva riou. E ele ficou lá pregando na chuva. No final do culto chegou um obreiro dele e disse assim, aí pastor, eu disse, glória a Deus, foi uma bênção. Não, o senhor orou e a chuva não passou. O Edir Macedo diz assim, que olhou para aquele jovem e disse, eu orei e a chuva não passou. E você, fez o quê? O que você fez? Sabe, queridos, você precisa definir o que você quer. E você precisa exercitar, praticar coisas que vão te levar aonde você quer. Eu quero passar a minha eternidade com Jesus. E eu preciso praticar as coisas que vão me levar a isso, que vão me garantir essa eternidade. Você pratica coragem ou medo? Porque às vezes está bem pertinho, né? Fé e coragem. Dúvida e medo. Quando Gideão vai guerrear contra os inimigos, 32 mil se junta a ele. E Deus disse, Gideão, tira os medrosos do meio. Tira os covardes. Caiu para quanto que eu não me lembro? Não. Eu não me lembro da estatística. Cai um bocado. Ele faz mais um teste e vai para 300. De 32, aqueles que estão com medo, que acham que não vai dar certo, olha, pode voltar para casa, vai cuidar da tua mulher, vai cuidar das tuas galinhas, vai cuidar do que você quiser. A segunda turma que é tirada
é aqueles que não têm prática de guerra. Manda eles tomar água. Quando eles tomarem água, você vai saber quem você pode levar e quem você não pode. E aquele que tomou água, desapercebido do que estava à sua volta, foi rejeitado, volta. Você não tem prática. Queridos, você, Robson, prefere jogar, as perguntas, jogar futebol. Ai, Jesus, jogar dominó é mais fácil. Sozinho ou com alguém que não entende coisa nenhuma de dominó? Pensando assim no eu, no homem, sem a transformação de Jesus. A gente hoje já joga pela comunhão. Mas o cabo entrar para jogar com um cara que não sabe nada, ou jogar sozinho, o que é que você prefere? É o que eu ia dizer, se fosse a pergunta para mim, eu diria, eu prefiro jogar sozinho do que com alguém que não sabe nada. É preferível uma guerra, queridos, com 300 do que com 32 mil. Porque 300 que sabe o que fazer, vai te ajudar. 32 mil que não sabe o que vai fazer, queridos, vai te atrapalhar. E como já dizia, é o Chaves ou o Seu Madruga? Muito ajuda quem não atrapalha. Então o cara não tem prática de guerra, como é que ele vai para a guerra? As pessoas querem fazer a obra de Deus, querem se envolver na obra de Deus, mas não estão praticando. Quando chegar a hora da guerra, queridos, quem está orando às 5 da manhã pelo encontro com Deus? Mesmo em casa. É guerra, queridos, que nós estamos indo. E nós estamos enfrentando um inimigo que tem milênios de experiência. E a igreja de hoje está com, é alegria, é não sei o quê, é isso, é aquilo. Satanás vem e leva uma pancada de gente. Uma coisa de nada, leva uma pancada de gente. Porque está tudo lá na euforia, no oba-oba, no povão. E quando o inimigo vem com uma bobagem, leva um monte de gente. Porque não são praticantes, não são operosos praticantes. O que ele diz no versículo 25 é tremendo, querido. Você quer alcançar êxito na sua vida? Seja praticante. Você quer alcançar êxito? Não pensa que o cara dormir 20 horas por dia, ele vai alcançar alguma coisa. Vai não, querido. Você precisa correr atrás. Praticar. Fazer alguma coisa. Você pratica amor ou ódio? Sérgio, você pratica amor ou ódio? Porque aquilo que eu pratico, eu me tornarei bom. Você pratica reclamação ou gratidão? O que é que você pratica? Gente, tem gente que é tão bom em reclamar, que você fala 1 minuto com ela e a tua semana acaba. Ela joga tanta reclamação no teu juízo, porque ela é boa em reclamar. Porque ela pratica. E quem pratica, se torna bom naquilo que está praticando. Mas aquele que também tem gratidão, que pratica gratidão, 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ele está dizendo glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, depois de pregar numa cidade, foi surrado, depois foi apedrejado, deram ele como morto. Ele levanta do meio das pedras e volta para a mesma cidade para pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque ele praticava amor, gratidão. Ele praticava as coisas que a palavra de Deus estava instruindo ele a praticar. Hoje, por qualquer coisinha, não falo mais não com aquela pessoa lá. Que morra, que vá para o inferno. Crente falando isso, viu? Crente.
Porque há uma coisa entre você definir quem é ovelha e quem é filho pródigo, mas mesmo o filho pródigo, o pai esperava que voltasse um dia. Então, mesmo quem não está reagindo à prática do seu amor, do seu empenho, Deus está trabalhando na vida dela. Não é sua responsabilidade. Se nada acontecer, não é sua responsabilidade. Mas nós somos aquilo que nós praticamos. Você pratica alegria ou tristeza? E é terrível, porque às vezes a gente pensa assim, nós devemos influenciar, mas às vezes a gente está tão cansado que a gente não quer nem influenciar, mas já corta caminho, já desvia caminho logo, não quero nem encontrar, porque está tudo ligado. Se você não praticar, querido, você pratica perseverança ou desistência? Você é uma pessoa que persevera em algo? Ou você desiste fácil? Quando você tem algo para fazer, você persevera, você vai à luta, você vai até o fim? Ou você desiste? Sabemos que aquilo que muda de lugar várias vezes nunca prospera. Arnaldo, uma árvore que é mudada de lugar várias vezes durante um ciclo, ela nunca produzirá flor, fruto, ela nunca frutificará. Porque ela nunca vai ganhar a consistência que ela precisava. A pessoa que exercita, ela vai ganhar, queridos, a energia para gostar de exercício em 7 a 15 dias. A maioria desiste no 3º dia. A maioria desiste no 6º dia. Mas quando ela virar o 7º dia, ela já amanhece o dia no 12 já. Cadê? Vamos para onde? Cadê a esteira? Cadê a orla para me correr? Porque aí ela já virou um ciclo e o corpo já está gerando energia suficiente para ela ter coragem para acordar de manhã. Mas a pessoa que vai para a academia de manhã e coloca 3 alarmes para ela acordar, desiste, querido. Você já perdeu já. Se você não condicionar sua mente para acordar no primeiro alarme, pular da cama, meu amigo, pular dentro do chuveiro, tomar um banho frio, você não vai fazer nada na sua vida. Porque você está acostumado que alguma coisa te massageie, te adule para fazer, e a vida não é assim. Cis, se você não pulasse da cama algumas vezes, Cis, o tomate ia apodrecer na banca, Cis. Acaba tem que olhar, o alarme tocou, pula da cama, meu amigo. Não negocie, não converse, não faça nada, só pula da cama, se meta na roupa, no chinelo e vá-se embora. Porque senão não funciona. Não vai. Se você não praticar, você nunca será bom em nada. Você pratica motivação ou desculpas? Porque a pessoa que busca se motivar, ela também automaticamente é um motivador. E esse é um dos fundamentais papéis daqueles que praticam a palavra, é influenciar, é fazer com que outros desejem. Um dia eu falei tanto de Bíblia para uma pessoa que ela saiu de casa e foi comprar uma Bíblia para ela. Elas nunca vi ninguém falar tão apaixonado por uma Bíblia, eu vou comprar uma para mim. Eu digo, vá comprar não, volte aqui, vou lhe dar uma de presente. A pessoa saiu pulando de alegria. Porque essa palavra tem que fazer isso na vida das pessoas à nossa volta. Mas se nós não praticarmos, você pratica falar de Jesus para as pessoas? Eu estou falho nisso. Eu preciso fazer mais isso. Eu preciso praticar isso, porque senão, queridos, eu nunca vou ser bom. E sabe, nós somos bons em dar desculpas. E há um grande perigo aí. Por quê? Isso é tão terrível, mas é tão verdadeiro, queridos. Quem é bom em desculpas, não será bom em mais nada.
Você não fez tal coisa, não, é o seguinte, é porque era aqui, era ali, foi acolá, era antes, era depois, querido. Você nunca consegue motivar uma pessoa viciada em dar desculpas. Porque ela sempre vai ter uma boa desculpa para convencer tanto você quanto ela própria. Primeiro ela já se convenceu. E aí ela vai convencer você. E você muitas vezes acha, tem razão. Não, você precisa se motivar, queridos. Deus não está buscando homens que queiram dar desculpa. Eu não sei como ele aguentou com Moisés. Moisés deu tanta desculpa para não ser o chamado para libertar o povo de Israel, que eu não sei como Deus persistiu, não. Porque Deus não está buscando homens que queiram dar desculpas. Ele busca homens e mulheres que queiram dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. É para falar de Jesus? Vamos. É para fazer encontro com Deus? Vamos. Por isso Jesus diz que devemos voltar a ser criança. Porque a criança, você diz vamos e ela quer ir, querido. Para onde, quando, como, ela não está nem aí. Você diz vamos e ela vai. O adulto, para onde? Que horas? Quem é que vai também nessa viagem? Porque dependendo de quem vai, eu vou ou não vou. Vai dormir aonde? Aí eles querem seguir Jesus, e Jesus diz, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Metade da congregação esvazia. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, não tenho onde dormir, não tenho o que comer, não tenho o que vestir. Metade da congregação vaza, queridos. Porque estava tudo atrás de Jesus por causa de pão e de peixe. Não queria compromisso. Cícero, volto a dizer, cabeça branca. Há uma multidão de pessoas esperando por Jesus através da sua vida. E você precisa tomar uma atitude. Eu não posso tomar por você. Robson, há uma multidão esperando por Jesus através da sua vida. E eu não posso fazer nada. É só você que pode. Não deixa a correria, não deixa o trabalho, não deixa nada atrapalhar isso na sua vida. Porque, eu não tenho tempo integral, não vou fazer a obra. Queridos, não é assim o chamado. Deus nos chamou. O grande problema é que, ao longo da vida, nos tornamos bons em dar desculpas. E como eu já disse, quem é bom em dar desculpas, não será bom em mais nada. É aquela história do, se eu tivesse tempo, se eu tivesse dinheiro. Não precisa, queridos, eu vim para Maceió liso, leso e louco, como dizem os paraenses. Se eu tivesse amigos, se eu tivesse oportunidades, nós somos bons em dar desculpas. Se eu tivesse tempo, eu faria exercício físico para perder a circunferência, mas não tenho tempo. Se eu morasse a 500 metros da orla, eu ia fazer exercício. Se eu tivesse a oportunidade, as pessoas ficam escoradas no si e elas nunca vão fazer nada na sua vida. Aliás, elas vão sempre ser reclamões, duvidosos, murmuradores, reclamões, porque elas nunca fizeram nada em direção contrária ao que o vento está dando e levando ela. Nos acostumamos com as impossibilidades que nos cercam e transferimos nossos fracassos e frustrações para nossos relacionamentos. Pessoa que não pratica nada vai ser um péssimo esposo, vai ser um péssimo amigo, vai ser um péssimo filho, vai ser um péssimo pai, porque ela não busca praticar nada e ela não é bom em nada, e quem não é bom em nada só pode viver reclamando da vida.
E por fim, nós transferimos as nossas frustrações para Deus e queremos nos relacionar com Deus baseados em nossas frustrações e dificuldades e não no seu poder que pode ser manifesto agora, hoje, nesse momento, na vida de quem crê. Nós achamos que Deus é limitado porque nós vivemos nos limitando. Nós achamos que Deus nada pode porque nós não fizemos nada e não estamos podendo nada. Mas Tiago disse, se você quer atingir o sucesso, pratique a palavra. Quer atingir sucesso, quer alcançar alguma coisa na vida? Pratique a palavra. Por quê, queridos? Porque nós sabemos o que temos que fazer. Quem quer ter mais intimidade e comunhão com Deus aqui? Primeira coisa, quem acha que Deus é bom, perfeito? Cícero, nós vamos formar 2 times de futebol aqui. Achei legal essa ilustração de hoje. Um time de futebol é de Deus. E o outro time de futebol é de Satanás. Você quer ser escalado em qual time? Quer ser escalado em qual time? No de Deus. Mas para jogar no time de Deus, é preciso ter condicionamento espiritual. É preciso ter condicionamento espiritual, meu filho. E só vai ser escalado no time de Deus quem estiver em condições. Se não tiver, não joga. Vai, infelizmente, estar automaticamente escalado no time de Satanás. Não tem banco de reserva, no reino de Deus todo mundo joga. Nós sabemos o que precisamos fazer para jogar no time de Deus, sim ou não? Sabemos. Ele diz que eu tenho que... Vai comigo aí para Mateus, capítulo 22. Estou quase terminando, queridos. Mateus, capítulo 22. Os fariseus questionando Jesus a partir do versículo 34, perguntam a Jesus, Senhor, o que nós devemos em suma? Capítulo 22, versículo 34. O que nós precisamos fazer naquele apanhado final para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus, queridos, está diretamente ligada a obedecer a sua palavra. Eu preciso obedecer, Cauê. Eu sou salvo em Jesus. Salvo em Jesus, obedece a palavra. E Jesus então responde a esse homem a partir do versículo 37, e diz assim, versículo 37 eu vou ler. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu, é uma parte do coração, é 90% do teu coração, é 99,9% do teu coração, é todo o coração. Então, Cícero, se alguma coisa tem lugar no meu coração mais do que Deus, eu já estou fora do time dele. Mas eu preciso cuidar primeiro de tal coisa. Foi reprovado. É todo o coração. De toda a tua alma, vontade, o que eu quero fazer. Se na tua vontade existe uma coisa mais importante do que obedecer a Deus, você está fora do time de Deus. Não, eu amo a Deus, mas eu primeiro quero fazer isso.
Eu primeiro quero fazer aquilo. Não, porque também Deus quer que eu seja feliz. Não, Ele não quer não, querido. Deus quer que você seja obediente à sua palavra. E a tua alegria, a tua felicidade vai ser proveniente da tua obediência. Não tenta encaixar Deus na tua agenda, não. Se encaixe na agenda dele, com toda a tua vontade. E de todo o teu entendimento. A última coisa. Todo coração, toda alma e todo o entendimento. É total, é completo, querido. Nós sabemos o que temos que fazer, Mariana. Só que nós negociamos conosco e muitas vezes nós deixamos o que temos que fazer de lado e priorizamos aquilo que não era para nós fazermos. Então, ao invés de sermos bons em cultuar a Deus, nós somos bons em ficar em casa. Ao invés de sermos bons em estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, nós somos bons em ficar atrás de equipamentos eletrônicos. Porque nós estamos praticando o exercício errado. Ao invés de nós sermos bons em engrandecer e exaltar o nome de Deus, nós somos bons em engrandecer homens que achamos que tem alguma coisa, que pode fazer-nos alguma coisa, e eles não fazem nada, queridos. Aí ele continua, esse é o primeiro. O segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como? Amarás o teu próximo como? Amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Será, queridos, que nós jogamos no time de Deus? Pela graça e a misericórdia em Cristo Jesus, nós estamos lá, mas nós precisamos amar o Deus. Ah, mas eu amo Deus, eu faço isso, eu sou aquilo. Mas aquele irmãozinho lá não, aquele irmãozinho, querido, já era. João disse que nós somos mentirosos. Se dissermos, não sei se João ou Pedro agora, não me lembro, mas em uma das cartas ele disse, se tu diz que ama a Deus e não ama o teu próximo, tu és mentiroso. Isso é mentiroso. E os mentirosos são filhos de quem, querido? Que é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Então você achava que estava no time de Deus? É bom você e eu revermos os nossos critérios, o nosso condicionamento espiritual. Porque para jogar no time de Deus só os bons, só os melhores, só os eleitos e escolhidos, chamados e escolhidos. Nós sabemos o que temos que fazer. Para ter mais intimidade com Deus, eu preciso de coisas básicas, ter uma vida de oração. O tempo que você dá no celular, televisão, é maior que o teu tempo de oração? Eu sou bom, Ivete, naquilo que eu pratico. Ah, não, mas eu não sou pastor, isso é para pastor. Não, querido, isso é para quem tem desejo, vontade de ter intimidade com Deus. Se você não tem vontade de ter intimidade com Deus, pode viver de qualquer jeito, não tem problema. Mas se você, Arnaldo, quer ter uma vida de intimidade com Deus, de você abrir a sua boca e Deus está ali contigo, você precisa ter uma vida de oração. E a sua vida de oração, o seu tempo de oração, falando com Deus, e tempo de qualidade precisa ser maior do que o tempo que você gasta vendo WhatsApp, Facebook, Instagram e qualquer outra coisa que você acha que é bom para a sua vida. Você precisa de ter intimidade com Deus. Tem que ter oração. Mas nós sabemos disso. Só que nós não queremos fazer isso. E nós somos bons, eu estou muito cansado. Mas é incrível como uma pessoa cansada ainda fica meia hora no celular de dormir. 1 hora na televisão de dormir. É incrível. Porque a sua carne está vencendo
e você precisa derrotá-la pelo Espírito Santo. Você precisa de Bíblia, de palavra de Deus na sua vida. E você precisa disso todo dia, querido. Quem faz jejum sabe que no primeiro dia de jejum, você sente uma dificuldade terrível, né? Porque você não está comendo. No segundo dia você vai ficando mais fraco ainda. No terceiro dia você já começa a superar algumas coisas, mas o seu físico está detonado, querido. Uma pessoa ficar sem ler a Bíblia meses, semanas, meses, anos, só vendo versículos aqui e ali, ouvindo palavras no YouTube, na internet, aqui e ali, sem se alimentar da fonte. Sabe o que acontece com esse espírito? Atrofia. Primeiro dia que você começa a ler a Bíblia, que coisa difícil, irmãos. Que coisa terrível, por onde é que começa? O que é livro, o que é capítulo, o que é versículo? Que história é essa? Que negócio é esse? São dificuldades. Segundo dia, você começa a entender alguma coisa, você arruma um irmão, como o Marco falou, precisamos ter um irmão para andar junto conosco, porque nessa caminhada é a terceira coisa que eu ia dizer. Para ter uma vida de intimidade com Deus, eu preciso de ter pessoas que têm e conservam a mesma fé que eu, que tenham mais experiências do que eu, que possam me ajudar, que possam me tirar dúvidas. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu faço? Não. Eu espero que um pirim-pim aconteça, que uma transformação, um ribuliço aconteça. Ah, mas o apóstolo Paulo viu a luz e foi transformado e tornou num valente. Sabe por que ele tornou um valente no reino? Primeira coisa, ele foi formado na palavra de Deus aos pés de Gamaliel. Segunda coisa, ele foi praticante daquilo que ele havia aprendido. Ele estava fazendo com o coração correto aquilo que era errado. E quando ele viu a luz brilhar na frente dele, Jesus se apresentando a ele, ele simplesmente reconheceu que tudo que ele estava pensando estava errado. E começou a trazer à memória tudo o que ele já havia aprendido e ver que ele precisava mudar o caminho e ir no rumo certo. Então não espera que foi algo milagroso, não. Deus tirou já o que estava lá dentro dele. Se nós não buscamos, se nós não lemos, se nós não perguntamos, Ivete, pode perguntar quantas vezes você quiser, quantas perguntas você tiver, pergunte. Porque é isso que vai encher o teu espírito. É isso que vai te ensinar o caminho que você deve perseverar e praticar todos os dias. Nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não queremos fazer. Se eu compreendo, então, se eu tenho oração, palavra, e ando com alguém que também teme ao Senhor como eu, inerrantemente, sem nenhuma sombra de dúvidas, irmã Luciana, eu vou descobrir a vontade de Deus. E as pessoas têm medo disso, porque a hora que elas sabem a vontade de Deus, elas precisam se comprometer com aquilo que elas sabem. Enquanto eu não sabia, tudo bem. Mas a hora que eu passo a conhecer, eu tenho que me comprometer com aquilo que eu sei. E então, Ives, se ele diz que nós temos que amar, nós vamos ter que amar. Se ele diz que nós devemos ter uma vida de comunhão com ele, com a palavra dele, nós vamos ter que ter. Se ele diz que nós devemos amar, não apenas ele, mas também o nosso próximo, então nós vamos ter que fazer isso. E muitas pessoas não querem fazer isso. Elas dizem: como que eu vou amar alguém que me persegue, que quer o meu mal, que quer fazer o mal contra mim? Você viveu isso esses dias aí, Robson? Como? Estou tentando ajudar a pessoa está tentando me apunhalar, mas quando você cala, sujeita a Deus e ama, Ele muda a história. Ele muda.
ele muda pessoas. Deixa a justiça de Deus operar. Deixa o vingador agir na sua vida. Não faça nada, apenas ame. Ore pelo bem, busque o bem. Se a pessoa merecia uma cara feia, dê um sorriso para ela. Se ela merecia um apedrejamento, dê um abraço nela. Vá pela contramão do que o mundo está te propondo. Amar as pessoas, queridos, implica em falar do amor de Jesus para elas. Amar as pessoas implica em testemunhar. Testemunhar é o quê? Se amar, evangelizar, é falar do amor de Jesus para as pessoas. Testemunhar é o quê? É viver, queridos, aquilo que você está falando. Você fala de Jesus para uma pessoa, mas ela olha para a tua vida e vê tudo o contrário na tua vida. Vai funcionar? Não vai funcionar. Você tem que falar de Jesus para uma pessoa, e ela olhar para a tua vida e ver que realmente essa pessoa mudou, ela entregou a vida dela a Jesus, ela é outra pessoa. Isso é testemunhar. Testemunhar não é grito na esquina, não. É você estar disposto a morrer pelo que você está falando. Que Jesus é bom, é poderoso, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele transforma vidas, e a pessoa vai ver isso na sua vida. É ensinar. Se eu amo, eu preciso mostrar o caminho, como um pai mostra o caminho para o seu filho que ama. Nós precisamos fazer o mesmo para aqueles nossos irmãos, amigos, familiares. É cuidar. É muitas vezes ver que a pessoa está indo pelo caminho errado e você ir lá onde ela está e puxar ela de volta. Cuidar. Não largar. A não ser, como falávamos antes aqui com o Marco, antes de começar o culto, que ela seja um filho pródigo. Você precisa ir atrás. Você precisa buscar. E por fim, e não sendo o fim, porque há muita coisa que envolve esse amar as pessoas, eu estou resumindo, influencie as pessoas que você ama. Influencie para o bem, influencie para Jesus, que elas mudem a partir de estar expostos a você, que ela tome uma outra atitude de vida porque você está perto dela, porque você é uma pessoa que pratica a palavra, porque você é uma pessoa que pratica aquilo que você aprendeu do Senhor. Na caminhada para a eternidade com Cristo, o que você e eu temos praticado? No que você tem se tornado bom? Há muitas coisas, Ivete, que nós podemos fazer. Eu não sou bom em pregar, eu não sou bom em orar, eu não sou bom em louvar, mas eu limpo um chão como ninguém. Então venha limpar o chão. Porque a palavra diz que nenhum trabalho no Senhor é vão. Então faça alguma coisa no reino. Não fique esperando que as coisas aconteçam e caiam do céu. Manuel, o que é que você é bom no reino de Deus? Você é um cara trabalhador, guerreiro, valente, mas se o teu trabalho não influenciar vidas para o reino de Deus, ele é vão, ele só serve para você aqui, ele vai pôr pão na sua mesa, ele vai te dar um dinheiro para comprar roupa, para pagar as suas contas, ele vai dar tudo isso, mas não vai servir para a eternidade. Mas o dia que você capinar o quintal de alguém, de graça, só para você ter um tempo para falar do amor de Jesus para ele, isso vai contar muito no reino de Deus. Você usou uma coisa em que você é bom, para engrandecer o nome do Senhor. Por isso, não deixa o pastor fazer arte, não. Faz você. Você é bom em Photoshop. Eu não sei usar. Quando o pastor usa, quando eu estava em Belém, eu achava interessante. Eu colocava as publicações, o pastor André dizia, pastor, peraí que eu vou fazer um negócio aqui, depois o senhor coloca. Ele ficava com vergonha. Eu não sou bom nisso. Mas se você é bom em alguma coisa, Arnaldo, usa isso para o reino de Deus. Eu quero orar com você.